A África é um continente com uma riqueza natural que é, olha, simplesmente impressionante. Mas essa bênção toda, em muitos momentos da história, acabou se tornando uma verdadeira maldição. Hoje, a gente vai mergulhar fundo para entender como a corrida por esses recursos não só moldou o passado do continente, mas continua definindo o presente. É uma história de muita ambição, de muita exploração, mas também, e principalmente, de muita resiliência. E aí já vem a grande pergunta, né? Como pode um lugar tão absurdamente rico em recursos naturais ainda enfrentar tantos desafios, tanta dificuldade? A resposta, bom, ela não está aqui no agora. Para entender isso, a gente precisa voltar no tempo. E é essa viagem que vamos fazer juntos. Então, vamos lá, para o comecinho de tudo. Nossa história começa ali no finalzinho do século XIX. Foi um período que ficou conhecido como a Corrida pela África e que mudou o mapa do continente para sempre. O ponto de partida oficial dessa corrida foi a Conferência de Berlim. Mas olha só que loucura! Nessa reunião, onde o destino de um continente inteiro estava sendo decidido, não tinha um único líder ou representante africano. Era basicamente um acordo entre os países europeus para ver quem pegava qual pedaço da África. E o objetivo era bem claro: garantir acesso total e irrestrito aos recursos. E o ritmo com que isso aconteceu foi assim, avassalador. Em cerca de 30 anos, entre a Conferência de Berlim e o início da Primeira Guerra Mundial, quase todo o continente africano já estava sob domínio europeu. Foi uma transformação radical que aconteceu num piscar de olhos, do ponto de vista histórico. Tá, mas o que alimentou essa corrida toda? Foi tipo uma tempestade perfeita. De um lado, a economia europeia precisava desesperadamente de matérias-primas. Do outro, o comércio queria novos mercados para vender seus produtos. E, para completar, tinha política. Os impérios competiam entre si para ver quem era maior e mais poderoso. O resultado? Fronteiras que foram desenhadas com régua em mapas lá na Europa, ignorando completamente os povos, as culturas e a história de quem vivia ali. Bom, a gente já entendeu o porquê. Mas e na prática? Como é que essa dominação funcionava no dia a dia? É aqui que a história fica ainda mais pesada, porque vamos falar sobre o que foi tirado da África e, principalmente, sobre o custo humano gigantesco por trás de tudo isso. E no centro de toda essa cobiça, a gente encontra dois símbolos máximos de riqueza, né? Ouro e diamantes. A busca por eles deu início a uma era de mineração em uma escala que o continente nunca tinha visto antes. Só que por trás de todo esse brilho, a realidade era brutal. Minas gigantescas foram abertas e a mão de obra para extrair essa riqueza vinha, em grande parte, do trabalho forçado. Milhões de africanos foram obrigados a trabalhar em condições extremamente perigosas, desumanas, tudo para que o lucro colonial fosse o maior possível. E essa exploração não se limitou ao que estava debaixo da terra, não. As imensas florestas, principalmente na África Central, viraram alvo. A madeira era necessária na Europa. E a borracha? Bom, a borracha era o motor da nova revolução industrial. A demanda parecia não ter fim. O sistema era assustadoramente eficiente. O trabalho forçado, na prática, era muito parecido com a escravidão. Comunidades inteiras eram expulsas de suas terras ancestrais para dar lugar a minas e plantações. E as estruturas sociais, as hierarquias que existiam há séculos, tudo isso foi destruído para impor uma nova ordem, a ordem colonial. E o pior é que essas práticas não acabaram simplesmente quando o colonialismo chegou ao fim. As cicatrizes ficaram. E é agora que a gente vai conectar diretamente essa história de exploração com os desafios que muitos países africanos enfrentam até hoje. Olha só esse contraste, é gritante. A promessa era de levar civilização e desenvolvimento, mas o que ficou foi uma dependência econômica de poucos produtos. Prometeram ordem e estabilidade, mas as fronteiras que eles criaram viraram fonte de conflito sem fim. Falaram em infraestrutura, mas as ferrovias que construíram só tinham um caminho: da mina ou da plantação direto para o porto, para escoar riqueza para fora. Nunca foi para conectar as pessoas. O modelo econômico era muito simples e direto. O sistema foi todo desenhado para uma única coisa: extrair matéria-prima. Não existia o menor interesse em desenvolver indústrias locais. Pelo contrário, a ideia era manter as colônias dependentes, forçando-as a comprar os produtos industrializados que vinham da Europa. E além do custo humano e econômico, o preço que o meio ambiente pagou foi devastador. A exploração sem limites causou um desmatamento gigantesco. A degradação do solo, a poluição de rios, ecossistemas inteiros foram destruídos. É um legado ambiental com o qual o continente lida até hoje.
E isso é fundamental. Essa não é apenas uma história de vitimização. Seria um erro pensar assim. Diante de toda essa brutalidade, os povos africanos resistiram. E resistiram muito. Então agora vamos virar a página para falar de luta, de resistência e de uma resiliência incrível. E essa resistência apareceu de várias formas. Sim, aconteceram grandes revoltas armadas, lideradas por figuras históricas. Mas existiram também outras formas de resistência, mais sutis, mas igualmente poderosas. Manter a própria cultura, a língua, as tradições, muitas vezes em segredo, era um ato de desafio enorme. As comunidades usaram todo o seu conhecimento ancestral para se adaptar e sobreviver. E, no fim das contas, essa era a grande batalha, a luta pela identidade. Preservar a cultura não era só sobre manter tradições. Era um jeito de lutar contra uma força que tentava dizer quem eles eram, que tentava apagar a sua história. Era uma afirmação muito poderosa, sabe? Era dizer, nós ainda estamos aqui e nós sabemos quem somos. E tudo isso nos traz para os dias de hoje e para o futuro. A luta hoje é outra, mas o objetivo central continua o mesmo. Superar esse legado colonial, retomar o controle da própria riqueza e construir um futuro que seja mais justo e mais sustentável para todos. E os pilares para essa construção já estão claros. Falam em soberania sobre os recursos, ou seja, o controle nacional sobre a riqueza. Falam em gestão sustentável, pensando no futuro, em parcerias globais que sejam justas de verdade. Mas o ponto principal, mais importante de todos, é garantir que a riqueza da África finalmente beneficie o povo da África. E a gente termina com essa pergunta que, na verdade, é um grande desafio. Depois de tantos séculos de exploração, como a gente pode garantir que toda essa riqueza do continente africano sirva, finalmente, ao seu próprio povo? A resposta para isso não está só nas mãos dos africanos, não. É uma responsabilidade de toda a comunidade global. Obrigado pela companhia.